Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 2. Então convide para esse domingo. Quem tem visto aqui na cidade aquele símbolo, a cruz igual ao coração? Opa, algumas pessoas. Quem ainda não viu esse símbolo na cidade? Levanta a mão. Ali. Então, ó, tem um outdoor na cidade. Vai lá tirar um selfie e publica na internet. Né? Nós estamos numa campanha, isso a gente tem feito. Eu vou divulgar mais domingo sobre isso, mas já quero falar para você. É uma campanha pela Páscoa. Esse mês é o mês de Páscoa, o último domingo do mês é o domingo de Páscoa. E logo logo você vai ter mais informações, mas aquele símbolo tem a ver com o culto de Páscoa, que nós vamos realizar no dia 27 desse mês, último domingo do mês. Então já esteja atento, né? E se você puder usar a sua criatividade, tira uma foto usando cruz igual ao coração. Cruz é igual ao amor de Deus por nós, isso significa. Tire uma foto, mande para nós, a gente tem um site lá na internet, no Facebook, nós estamos publicando as fotos criativas e estamos divulgando a mensagem da cruz pela internet. Vamos dar um boicote aí, os ovos de Páscoa é muito caro, né? Os pais que concordam comigo que o ovo de Páscoa é muito caro e que não tem nada a ver com Jesus, não é verdade? É o mesmo chocolate que vem em outro lugar, você compra o chocolate do mesmo jeito, mas nós vamos falar da cruz, né? Vamos falar de Jesus, o que realmente é a Páscoa. Chega, vamos dar um boicote aí, vamos dar um golpe de estado nesse coelhinho, que esse coelhinho não tem nada a ver com Jesus, tá bom, meus irmãos? Nada contra os coelhos, tá? Quem gosta de coelho. Neemias, achou Neemias aí? Só eu que não achei o Neemias. Vem cá, Neemias. Fiquei falando aqui, não achei. Neemias capítulo 2, versículo 17. Quem encontrou, diga célula. Diz assim a palavra de Deus. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar. O Senhor tem uma palavra para a sua vida, uma palavra de fortalecimento para você hoje. Em nome de Jesus. Senhor amado, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor sempre tem falado conosco. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas. O Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem acrescentado dia a dia mais pessoas, Senhor Deus, no Teu reino. E nós pedimos ao Senhor agora que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente ao nosso coração. E em nome de Jesus, que nessa noite vidas venham ser tocadas, curadas, libertas. Todo espírito das trevas que ainda tem prendido pessoas nesse lugar, nós já ordenamos que vá embora, em nome de Jesus. Toda tristeza, toda preocupação, toda ansiedade, ou tudo aquilo que não pertence ao Teu reino, Jesus, que tem vindo sobre as nossas vidas, nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra possa agora gerar cura no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano a gente vai planejando o ano, orando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pedindo ao Senhor um direcionamento sempre.
E o Senhor sempre nos mostra. Você que talvez tenha levado a vida assim, de uma maneira desordenada, e tenta aqui, tenta ali, arrisca aqui, arrisca ali. Isso, você só vai batendo cabeça, você perde o propósito da sua vida, você não tem objetivo. E aí você vai chegar no final da sua vida e descobrir que a sua vida não teve sentido. Mas quando a gente começa a servir a Deus, quando a gente começa a entregar o nosso coração, a nossa família para Deus, Ele começa a dar um sentido para nós, um propósito. Realmente, se a gente não tem um propósito de estar aqui, por exemplo, é muito chato você vir numa igreja ou participar de qualquer outra coisa sem um propósito. Porque a igreja do Senhor Jesus tem um propósito. O povo de Deus tem um propósito. O homem de Deus tem um propósito. A mulher de Deus tem um propósito. E Deus tem nos chamado para esse propósito. E um dos propósitos que Deus tem para nós é de reconstrução. Nós estamos num ciclo, né? Essa é uma das melhores épocas que nós temos do ano, na minha opinião, que é a época dos encontros com Deus. Né? Que são pessoas que estão lá nas células, estão tendo já um toque de Deus, uma experiência com Deus, estão mudando as suas vidas já, estão se encontrando com Jesus. Mas quando elas chegam no encontro com Deus, o encontro com Deus é tremendo mesmo, porque é a presença dEle. A presença dEle é maravilhosa. Essa é a razão da nossa vida. E daí a gente veste uma camiseta, a gente veste uma armadura, a gente assume um propósito de vida que já não é só nosso mais. É um propósito de vida que vem dos céus, que vem do reino de Deus. E esse propósito agora tem a ver com reconstrução. Começa uma reconstrução na nossa vida, começa uma reconstrução na nossa família, na nossa casa, mas nós também passamos a ser reconstrutores de outras vidas. Nós começamos a reconstruir outras vidas. Que alegria que tem aquela pessoa que ama Jesus, que começa a fazer parte da reconstrução da vida de outra pessoa. Quem aqui já tem feito parte da reconstrução da vida de outra pessoa já, não só da sua? É muito bom isso. Isso é maravilhoso. De você pegar uma pessoa e você levar ela até Jesus. Tirar ela das mãos de Satanás. Sabia que Jesus, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Veio para destruir as obras do diabo. E nós estamos aqui com esse propósito. A cada dia, na oração, nosso testemunho, com a nossa firmeza, destruindo as obras do diabo. E tem mudado, meu querido, tantas coisas têm mudado, tantas pessoas têm mudado. Você tem mudado, você tem buscado a Jesus. Olha quantos rostinhos novos aqui hoje. Cada dia, na sua célula, pessoas sendo restauradas. Igual Neemias. Neemias olhou para a cidade dele, Jerusalém. Ele um escravo, morando em outro país. Quando ele olhou para Jerusalém, o que ele sentiu? Tristeza. Porque a cidade dele estava destruída. Talvez você tenha olhado para a tua família, para a tua vida, ou a vida de outras pessoas que você ama e tem visto destruição. Talvez até na sua própria vida. Destruição, muros destruídos, desprotegidos, a família sendo encaminhada para o precipício, ou a sua vida sem sentido e sem propósito, mas o Senhor Jesus está aqui hoje. E o Senhor Jesus está levantando nesse lugar Neemias, homens e mulheres como Neemias, que assumem um propósito de reconstrução, que começam a reconstruir a própria vida, porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, a palavra de Deus não mente, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Não tem um sequer aqui que não precise de Deus. Por mais bonzinho que você seja. Olha que cara de bonzinho que tem essa pessoa do seu lado. Mas infelizmente ela também já desagradou ou vai desagradar a Deus.
É verdade. Todos nós pecamos. Carecemos da glória de Deus. Tudo aquilo que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na nossa nação, na nossa cidade, parece que é problema em cima de problema, situações mais adversas. Pessoas enfrentando momentos difíceis, que a gente chega até a sofrer junto com ela. Mas isso tudo é consequência do pecado, meu querido. Agora, quando o povo de Deus começa a orar, quando o povo de Deus começa a buscar, quando nós olhamos para nossas crianças, igual o Jaime falou aqui, que palavra de sabedoria que ele deu, ensinar a criança no caminho, você começa a ensinar a criança, o que é que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, botar ela do seu lado, levar para a igreja, levar para a célula, ensinar os princípios da palavra dentro de casa, fortalecendo ela, meu querido, isso vai mudar a tua família, isso é reconstrução. Só que às vezes nós começamos a dar ouvidos para aqueles que são contra nós. E às vezes nós não percebemos que eles são contra nós e que eles não querem, e que eles querem o nosso mal, nós não percebemos. Neemias se levantou com força, com vigor, falou: eu vou reconstruir. Mas se levantou outras pessoas que eram próximos dele, mas que o invejavam. Ele se levantou para quê? Para destruir, para falar mal, criticar. Sempre tem uma pessoa que vai se alegrar com a sua desgraça. É ou não é? Já vi pessoas dizer assim, quando o outro chega a morrer, morreu lá, teve um acidente, um negócio, fala assim: antes ele do que eu. Olha a maldade do coração de algumas pessoas. Ah, morreu mais um aí, ó. Antes ele do que eu. Ah, mais um lá, ó, que separou. Ai, que bom que não é na minha casa. Ó, outro lá que aconteceu tal coisa. Tá lá o filho nas drogas. Que bom, merece mesmo. Sempre tem pessoas para falar isso. Para desejar o seu mal. Agora, no mundo, exceto aqui, ou pessoas que amam Jesus. No mundo, quando você começa a dar os primeiros passos, fala assim: eu vou reconstruir minha vida. Eu vou sair do fundo do poço. Eu vou começar a dar os passos certos. Eu vou transformar minha família. Agora eu vou para a igreja. Se tiver culto todo dia, eu vou todo dia para a igreja. Agora eu vou para a célula. Está falando que eu tenho que fazer assim. Eu vou fazer assim. A palavra de Deus está dizendo isso. Eu vou fazer isso. Eu vou parar de mentir, eu vou parar de roubar, eu vou parar de me prostituir. Agora é o seguinte, sou solteiro, vou me guardar para a pessoa certa agora. Não vou ficar mais deitando com qualquer um, não vou ficar beijando a boca de qualquer um. Agora eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Aí quando alguém se posiciona assim, logo se levanta os Sambalates, os Tobias, né? Olha os apelidão deles. São demônios que usam a vida de pessoas para falar assim para você, ó. Para com isso. Para com essa doideira. Parece que tem saudade de você lá na lama, lá no pecado. Saudade, isso aí, meu querido, ó, isso aí é saudade de ver você na desgraça. É saudade de ter alguém para falar assim: tá pior do que eu. O inimigo, ele levanta pessoas para isso, para desanimar, para zombar. Daí alguma coisa dá errada na sua vida, né? Alguma coisa deu errada na sua vida, logo vem a pessoa zombando de você. Mas a pergunta é: a quem você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvidos para o que Deus acha de você? Para o que pessoas levantadas por Deus acham de você? Ou você tem dado ouvidos para o que outras pessoas acham de você? Se eu começar agora a orar, as pessoas vão achar que eu não sou mais o bonzão da boca. O que os outros vão pensar de mim? Se eu começar agora a ir lá na igreja? Se eu começar agora a dizer que eu sou cristão, bater no peito? Né? Talvez aqui não, mas em alguns lugares até tem aquelas pessoas que entram escondida na igreja. Opa, entrei, sentei, né? Sento escondidinho, já logo saio escondidinho. Que ninguém me veja. Aqui não. Aqui está cheio de Neemias. Olha para o teu irmão e fala assim: você é um Neemias.
Pode falar até para a mulher, você é um Neemias. Mas é o jeito de Neemias, um cara perseverante, uma mulher perseverante, que não vai olhar para a zombaria dos outros, não. Porque essas pessoas não querem. E às vezes pessoas próximas de nós, gente. Às vezes pessoas que a gente ama se levantam como Sanbalates e Tobias na nossa vida, mas com a boca sendo usada por Satanás. E eu quero te ensinar uma coisa. Em Efésios capítulo 6, ali pelo versículo 10, eu não me lembro o versículo, mas é Efésios capítulo 6. Ali diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra demônios, o império das trevas. É ele que quer te afastar de Deus. É ele que não quer ver você de joelho. É ele que não quer ver você andando em santidade. Que gostoso a gente andar em santidade. Ah, mas é difícil, pastor. Mas que bênção é andar em santidade. Que bênção é você ter Jesus aqui, ó. Sabe por quê? Chega o dia mal, você não vai se afligir. Você pode até se entristecer, mas você vai dobrar seu joelho e você vai crer. Você vai lançar o seu pão sobre as águas, como a Bíblia diz, mas você lança com confiança, sabendo que o Senhor está cuidando. Tal coisa deu errado, o Senhor está comigo, estou tranquilo. Veio essa situação aqui, esse mês o dinheiro não deu, o Senhor está comigo, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai prover, Deus proverá. Um dos nomes de Deus é Deus proverá, Ele é o Deus que provê. Apareceu essa enfermidade aqui? Tranquilo, Deus vai cuidar. A minha vida é do Senhor Jesus. Olha que confiança. Quem gostaria de ter essa confiança, essa fé? Você pode ter, meu querido. É só você parar de dar ouvido para o mundo. É só você parar de dar ouvido para os noticiários da televisão. É só você parar de dar ouvidos para aquele amigo da onça. Sabe a história do amigo da onça? Quem sabe a história do amigo da onça aqui? Vou contar domingo, não falte. Tá? A história do amigo da onça. Quem ficou curioso, vontade de saber a história do amigo da onça? Pelo menos um na boca, eu vou contar por causa de você então, tá? Diz que estava o Pedro e o João lá no meio do mato. Iam caçar, pescar. E ali no meio do mato, tomando um cafezinho, pararam um pouquinho para descansar. E diz que o Pedro falou para o João, falou assim: ei, João, imagina que você estiver andando aqui, João, e aparecer uma onça, o que você faz? O João falou assim: eu saio daqui, sumo daqui. Mas se a onça for atrás de você, João? Eu começo a correr. E se a onça correr atrás de você, João? Eu subo na primeira árvore que eu encontrar. Mas se a onça subir atrás de você, João? Eu pulo para outra árvore. Mas se a onça... Mas pera aí, opa Pedro. Você é amigo meu ou você é amigo da onça? O Pedro louco que a onça pegue ele. Fuja dos amigos da onça. Às vezes você está lá sentadinho na mesa do lado do amigo da onça. Você fala amigão, bate no peito, amigão. Para de dar ouvido para o amigo da onça. Para de dar ouvido para os Sanbalates, para os Tobias. Para de dar ouvido para eles só vão te levar para o buraco. Nós vamos te buscar de novo. Mas eles vão te levar para o buraco. Nós vamos lá estender a mão. Enquanto Jesus nos der força, nós vamos atrás de você. É ou não é? E Deus está levantando você para ser um Neemias nessa cidade. Tem muitas pessoas que estão destruídas, que precisam ser reconstruídas. Tem muitas pessoas que precisam da graça de Deus. Eu sei que você precisa também, eu também preciso. Mas, meu querido, eu tenho certeza que no momento que nós aqui dobrarmos nossos joelhos e orarmos, o Senhor vai se manifestar. Deus está com a gente. O Senhor não disse que estaria com a gente até o fim dos tempos? Ele está com a gente. Agora a pergunta é: você quer estar com Ele? Você quer estar com Ele? Você quer estar do lado dEle? Você quer ouvir a voz dEle? Nós precisamos para isso aumentar a nossa fé. Em Hebreus fala lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você estar do lado de Deus também
sem fé. Você não crê que Deus pode fazer. Você não crê que Deus pode falar. Deus, tá bom. Deus é ir lá na igreja, ouvir o pastor contar a história, ir lá ouvir cantar uma música e não vejo a hora de acabar e ir embora. Se isso é igreja para você, você não está tendo fé. A fé tem que nascer no seu coração. Lá em Romanos 10, versículo 10, diz assim: com o coração se crê para a justiça. É com o coração. Se você não abrir teu coração para você aumentar essa fé. Em Romanos também 10, mas o versículo 17 diz que a fé ela é aumentada, ela aumenta quando nós ouvimos a palavra. Quando nós cremos na palavra, quando nós recebemos a palavra. Então você tem que abrir seu coração, receber a palavra e não dar ouvidos para os Sanbalates, para os Tobias. Você tem que dar ouvido para o Senhor. Nós temos que se levantar em oração, gente. Eu e você. Nós precisamos ser pessoas ousadas. O pastor fala que eu tenho que orar. O meu líder falou que o meu problema é falta de oração, tem que orar. E é mesmo. Às vezes você tem que até conversar menos com o seu líder e falar mais com Deus. Dobrar seu joelho. Tenho certeza. Dobrar seu joelho no altar. Se derramar na presença do Senhor. E passar a ouvir Ele. Deus vai falar com você. Mas nem sempre Ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque às vezes a gente quer ouvir assim, né? Não, eu sou abençoado, vai dar tudo certo. Isso aqui, continua assim, sem vergonha, né? Não tem problema, eu amo você do mesmo jeito. Deus vai falar para você assim, igual falou para aquele jovem rico, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e seja meu discípulo. Não! Vou vender tudo que eu tenho? E o jovem ficou triste e foi embora porque ele tinha muitas coisas. Vai falar para você, então você quer andar nos meus caminhos? Limpa as suas mãos. Para de se prostituir. Para de roubar. Para de ser violento. Aí você fala, não, Deus. Eu me converti, mas meu braço ainda não. Meu braço ainda não se converteu. Eu me converti, mas minha mente, meu coração ainda não é puro. Por que não é puro? Porque a gente fica alimentando coisas ruins na nossa vida. E Deus fala assim, tenha a mente de Cristo. Deus está falando para você, tenha a mente de Cristo. Eu duvido que se você não buscar a mente de Cristo, se você não buscar ter as mãos santas, um coração consagrado, eu duvido que o Senhor não vai se manifestar na sua vida e não vai te levantar. Mas para isso você vai ter que ser homem, para isso você vai ter que ser mulher de Deus, você vai ter que dobrar o seu joelho, e o homem e a mulher de Deus não é aquele que é o valente não, é aquele que dobra o seu joelho e anda de joelho. Não estou falando de pagar promessa, é dobrar o joelho e falar com Deus. Às vezes lá no teu quarto, ninguém está vendo, mas o Senhor está com você. E o teu quarto é um lugar onde se incendeia a presença dEle. E ali Ele te cura, ali Ele te restaura, ali Ele fala com você. Eu quero que você se coloque em pé, se possível. Quero chamar os intercessores. Deus é maravilhoso. Pare de ouvir as pessoas que querem afastar você da presença dEle.